Bom dia, galera. Mais um vídeo aí, né? Eu sou o Denis, esse é o canal Viajando na Palavra. E hoje eu gostaria de falar, né, sobre muito parte do que tem acontecido comigo e de como eu busco as soluções para as coisas, né? E eu entendo que, como cristão, tudo tem que estar baseado na Bíblia, né? A gente tem que buscar ali, né? E conhecendo o passado, a gente vai saber como se livrar das coisas futuras, né? E como acreditar também naquelas que estão por vir, né? E tudo se baseia na fé. Tudo se baseia na fé, porque Jesus Cristo ele nos fez uma promessa, né? De vida eterna, de que o sofrimento acabaria, que o período aqui é curto, né? E o que eu tenho entendido é que eu não sou dessa terra, né? E que nada que eu tenho passado aqui é algo novo, né? Coisas piores até, né? Outros já antes de mim já passaram, né? E o que eu tenho entendido também é a forma que podemos passar essas coisas. A gente pode receber as coisas de maneira boa, a gente pode passar de uma forma boa as coisas, né? Porque Deus ele faz uma promessa pra gente e de acordo com alguns estudos, algumas leituras que eu tenho feito, eu percebi assim que Deus aí não deixa de cumprir a parte dele. O que muda é a forma como a gente vai receber as promessas dele durante o caminho, né? Um desses exemplos que me intrigou, né? Até um pouco foi Sansão, né? Porque Sansão, ele já desde a barriga da mãe dele, ele tinha sido criado para ele matar os filisteus, né? Ele nasceu, né, dentro do voto de Nazireu, né? Ele não podia tomar bebida alcoólica, não podia, né, se casar com pessoas de fora do povo dele, não podia cortar o cabelo, não podia passar perto de coisa morta, né? De pessoa ou animal, né? Nada disso. E ele fez todas as coisas, né, que ele não deveria fazer, né? Ele Ele foi juiz por muito tempo em Israel, né, julgando a causa do povo. E quando chegou a hora dele enfrentar os filisteus, ele acabou se perdendo. Ele foi para a bebedeira, né? Tanto que pegou prostitutas e fez várias coisas que não deveria, né? Tanto que Sansão é conhecido, né, por Dalila, né? Sansão e Dalila, né? Dalila é a mulher que enganou ele, né? Foi a que descobriu o segredo da força dele, né? Que era o voto de Nazireu e contou aos filisteus, onde trouxe grande vergonha para ele. Só que se a gente for olhar toda a história de Sansão, Deus não abandonou ele porque ele quebrou o voto. Deus não abandonou ele quando ele bebeu, Deus não abandonou ele quando ele pegou a prostituta, Deus não abandonou ele quando ele casou lá da, né, dos filisteus. Mas Deus, tipo, basta ali para o Espírito Santo sair, né? Para ele sair da presença do Espírito Santo foi o fato dele ter contado, né, o segredo da força dele, né, que ele era nazireu de nascença, nunca tinha passado navalha na cabeça dele, e daí em diante ele perdeu a força. E mesmo assim, ele é encontrado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, né, no capítulo 11. Aí eu ficava me perguntando, mano, mas ele se matou, né, mano, ele se matou, matou muitos filisteus lá, só que ele é um herói da fé, né, como assim, né, mano? O que que isso me fez pensar? Deus ele não vai te condenar se ele tem uma promessa sobre a sua vida. Só que existem dois jeitos de você chegar a conquistar a promessa que ele te deu. Ou você pode viver a vida muito bem, seguindo as coisas como Deus quer, né? Ou você pode fazer como Sansão. Sansão fez todas as vontades dele. Como que ele terminou a vida dele? Empurrando um moinho, né? Servindo de atração turística lá, né? Servindo de atração para os filisteus. Eles zombavam dele, né? Porque é um homem forte e tal, servia ali para entretenimento, né, da parte dos filisteus. Ele foi muito humilhado no fim da vida. Só que quando ele enxergou a cagada que ele tinha feito, que ele orou e pediu mais uma vez a força para Deus, Deus deu essa força para ele. E eu entendo porque que talvez Deus tenha deixado ele se matar matando os filisteus. Será que se ele se recuperasse dali, ele ia continuar no caminho de Deus? Não sei. Talvez Deus tenha permitido isso para que ele voltasse de vez e cumprisse pelo menos um pouco do propósito dele, porque os filisteus era para ter acabado na geração de Sansão,
Só que ele se desviou. O que que acontece? O que que a gente vê? Quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente acarreta uma cagada para a próxima geração, né? Tanto que os filisteus aí, os caras foi uma desgraça, né? Aconteceu muita merda por causa desses caras aí, né? Tanto que o rei Davi, né? Mais pra frente, né? Outro também que eu gostaria de falar. O rei Davi, ele muitas vezes, né? Enfrentou lá os filisteus, né? Muitas das guerras, né? E tudo porque Sansão não fez o que ele deveria ter feito. Só que isso não impediu ele de, né, talvez ter sido salvo ali, né? O que eu entendo é que ele foi salvo, né? Pela fé dele, né? Um herói da fé. Aí a gente pode ver o exemplo, como que acabou a vida de Sansão. Ele teve que se matar para matar os filisteus, para fugir daquela humilhação, né? Para acabar a humilhação dele. E o rei Davi? O rei Davi também fez algumas cagadinhas, né, irmão? Né? Ele começa a vida dele muito bem, né? Ele foi humilhado e nunca se queixou disso. Né? A gente vê que o próprio pai dele esqueceu dele quando Samuel chegou na casa para ungir ele, né? E eu acho engraçado que, tipo assim, qualquer um de nós, né, mano, como que ficaria, né? Pô, mano, caramba, meu pai vai vir um cara mó importante, porque, tipo, o profeta Samuel, naquela época, era como se, mano, ele era mais do que um rei, né, mano? Era o governo teocrático, né? Eles escutavam o que o profeta dizia porque não tinha um rei, assim, né? Ali naquela época. Era Deus que passava as ordens pro profeta e o profeta distribuía para a nação. Então, tipo, mano, era a pessoa mais importante do país, né? Da região ali. E o que que acontece? Ele foi na casa deles, né? Para levantar um rei, para comer com eles. E o que o pai de Davi fez? Esqueceu dele, né? Foi, tentou ungir cada um deles ali. E cada vez que chegava, Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse, né? Chegou no final de todos, ah, tem mais algum? Ah, é mesmo. Sabe, tipo, né, mano, como que a gente ficaria, né? Própria família, num momento tão importante ser esquecido, né? E ele tirou de letra, foi ungido rei, continuou a vida. Mesmo assim, né, ele já sabia do que Deus tinha para ele e ele não se precipitou, né? Muitas ocasiões a gente vê ele serviu o rei Saul, né? Tanto que até desendemoniar o rei Saul ele foi, né? Que o rei Saul lá ficava endemoniado, ele ia tocar harpa pro rei, virou, né, um general lá do rei Saul. Só que ele sempre foi obedecendo, por mais que ele tenha passado por situações difíceis, a gente vê que a vida dele foi, mano, ele conseguiu através das maldições, tipo, tudo foi se tornando bênção, né, mano? Que nem até quando ele foi pra Aduão, aí teve que fugir do rei Saul ali, porque ele ia morrer, mano. E Saul queria matar ele por inveja, porque ele, tipo, as coisas que ele faziam eram, eram tão grandiosas que, tipo assim, causava inveja no rei. Porque o que que acabava sendo? Porque, tipo assim, ele não tentava chamar atenção para ele, só que a atenção ficava para ele. Não era ele fazer em nome do rei e o rei ser atribuído por aquelas vitórias, por aquelas coisas, mas ele era atribuído, né? Tanto que faziam canções, né, a respeito dele, né? Ele nem tinha matado muita gente ainda e falavam, né, Saul matou 1000, Davi matou 10.000 e tal, e isso gerava muita inveja ali, né? Eu acho que muito ódio no coração de Saul, né? Porque Davi era exaltado, né? E ele era o rei, né? E, e assim foi, né? Ele foi passando o tempo, né? E uma parte que eu acho interessante é quando ele se isolou na caverna de Adulão, né? Como eu disse. E ele ficou ali e tal, ali seria, mano, tipo, se esconder para morrer, né? Para qualquer um, né? Talvez poucos recursos, né? Ele escondido ali, uma caverna, um lugar úmido, frio, escuro. E para ajudar ainda, se juntou os maiores devedores, né? Os piores, né, da terra de Israel ali junto com ele. Ele já estava todo lascado, os caras tudo endividado, tudo nego, né, foragido ali. Foi e colocou ele ali na caverna. Só que o que Deus me mostra nisso daí, né? Como ele sempre foi obediente, ele foi fazendo as coisas certas. Esses caras aí acabaram se tornando os valentes de Davi, né? Eles se tornaram um exército, né, de Davi. Davi foi, fez as pazes com Saul e continuou servindo até o dia que Saul morre, tudo ali, né? E é interessante, porque daí ele se torna rei.
Diferente de Sansão, que já tinha nascido com aquela, né, com a missão de destruir os filisteus e não fez o que era para ter feito, que era simplesmente ele se manter no voto dele. Ele não precisava fazer nada, ele era um juiz, ele já foi levantado como juiz. E ele não fez, né? E Davi, pelo contrário, ele sabia que ele era rei e foi humilhado a vida toda, até que se tornou rei de verdade. Isso não impediu que ele fizesse umas besteiras, né? Pegou a Batseba, matou Urias lá, né? O Tita. E enfim, né? Só que a diferença é que quando ele notou que ele errou, o que, que ele fez? Davi ele não teve medo de perder a reputação dele. Ele não se envergonhou, ele pegou e falou, não, que isso, eu sou um rei, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que me humilhar. Não, ele não teve essa postura diante da situação, né? Quando o profeta Naamã vem e fala para ele do pecado dele, a primeira coisa que ele faz, ele desce do trono e ele cai de joelhos ali, né? Já começa a pedir perdão para Deus, já se arrepende de tudo aquilo que ele fez e demonstra, né, o amor que ele tem, né? Naquela época o amor que ele tinha por Deus, né? Uma vez eu até ouvi, né, falando, né, o Davi pode ser chamado como o primeiro evangelista, né? Porque ele fala assim, as coisas que ele fala no Salmo é como se ele já estava falando de Jesus Cristo, mesmo sem conhecer, né? Ele tinha uma fé, né, naquele que haveria de vir para salvar, né? Todos, né, já esperavam o Messias. E ele foi, se arrependeu, aconteceu mais algumas coisas ali na família dele, mas isso por quê? Isso me mostra também, tipo, Deus ele não castiga. Todas as coisas que aconteceram com Davi, ele brigar com Absalão tentar tomar o trono, tentar matar ele, tudo isso é culpa dele mesmo. Por causa do que ele fez, cada vez que ele errou, ele gerou uma situação que ele foi cobrado depois, é o que ele plantou. Né? Em nenhum momento ele foi castigado por Deus. Ele não foi castigado por Deus porque ele ficou com Batseba. Ele não foi castigado por Deus porque ele matou o marido dela. Ele foi castigado pelos próprios atos. Em nenhum momento Deus pesou a mão sobre ele, né? Porque ele se arrependeu. Ele teve a humildade de pegar e se arrepender, né? E voltar atrás. Isso mostra como que Davi acabou a vida dele. Mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo que aconteceu, ele acabou sendo a vida, né, que até hoje o rei Davi é conhecido como um dos maiores reis que Israel teve, né? E a gente está em que ano, né? 2020, né? E isso trouxe glória para ele, né? Trouxe uma lembrança daquilo que como a gente deve viver, né? E eu penso, aí eu coloco isso nos dias de hoje, né? Muitas vezes, né? Passando por situações difíceis, a gente acaba pensando que Deus não tá com a gente, que Deus está provando demais, né? Se torna algo, um fardo, servir a Deus às vezes, né? Mas não é porque é um fardo servir a Deus, é porque às vezes nós estamos servindo os nossos próprios interesses, né? Porque o que, que a gente tem que fazer, mano? Esses dois, né? Como muitos outros tem, né? O vídeo não tem como falar tudo em um vídeo só, né? Eles foram salvos, as coisas aconteceram na vida dele através da fé, né, mano? E isso acontece com a gente hoje. Por que, que a gente não pode exercer essa fé, né? Porque Jesus Cristo nos deu, nós temos uma herança de sangue, né? Nós somos comprados através, né, do preço de sangue, né? Que Jesus pagou por nós. E muitas vezes a gente perde a fé nisso, né? Porque demora muito para chegar. Eu já ouvi gente falar, mano, já estão esperando Jesus há 2000 anos e ele não veio. Mas esse é o tempo que a gente está vendo. Quanto tempo passou para Jesus, né? Desde que ele veio aqui. É diferente medida de tempo, não é nada. Né? As coisas estão acontecendo no tempo que ele quer, da maneira que ele já sabia que ia acontecer, né? Deus sabe o tempo certo para todas as coisas e a gente é ansioso, né? Porque, eu tô passando um momento difícil, isso não acaba logo, né? Mas quando você tá passando um momento bom, que você tá cheio de dinheiro, que você tá bagunçando, você tá com os amigos ali, né? Você torce para que nunca acabe, mas acaba.
E a cobrança vem, porque a gente tem os momentos bons para que a gente possa ter momentos melhores. E o que, que a gente faz nos momentos bons? Muitas vezes a gente se esquece de Deus, se esquece de tudo aquilo que a gente deveria fazer e vai fazer aquilo que a gente quer fazer. Né? Assim como Sansão. Ele tinha, mano, imagina você ter força para derrubar uma casa, mano. Ele arrancou os portões lá, né? Da cidade lá, né? Dos filisteus lá. Ele arrancou os portões. E imagina, o que, que eu não podia fazer para me gabar com isso? Certeza, mano. Sansão devia ser um maluco mitidão, arrogante, né, mano? Tá ligado? Ninguém trocar ideia com ele, pá, que o bagulho era na abraçada. E desse jeito ele usava o poder dele, né? Como forma de se engrandecer. A gente usa às vezes o dinheiro, um pouquinho de poder, uma casa melhor, né? Uma situação que a gente tem, o fato de poder ter mais coisas do que o outro. A gente acaba querendo usar isso pra querer ser melhor, né? Do que os outros, né? Pra querer se mostrar maior, mais poderoso. Só que isso não significa bosta nenhuma, né, mano? Porque tudo aqui nessa terra acaba, tudo passa, né, mano? Tanto que a palavra de Deus diz pra gente juntar tesouro, não onde a traça e ferrugem não come, né? Pra gente juntar tesouro no reino de Deus. E a gente insiste em querer as coisas daqui. É consequência, Deus vai nos dar uma vida boa. Ele vai dar as coisas boas pra gente porque somos servos dele. Mas isso não quer dizer que o centro da nossa busca, que nós devemos almejar somente ter as coisas daqui, né? Porque é o que fala aqui, ó, em Hebreus 11, 13. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo, né? Talvez nem todas as coisas que Deus prometeu na vida de todos aqueles homens lá que vieram antes de nós aconteceram. Mas por que que Deus cumpriu, né, no final aquilo, né, a promessa maior, né, que é a vida eterna? Porque eles acreditaram que Deus era o único Salvador, né, e fizeram ali, né, as coisas. Eu sei, mano, não é fácil. Muitas vezes a gente duvida, muitas vezes a gente dá uma saidinha ali do caminho, mas mesmo capengando, o importante é continuar, né? Porque Deus aí não recompensa quem vai mais alto, ele recompensa quem vai mais longe, quem permanece mais tempo. E eu nesse pouco tempo de caminhada, como eu gosto muito de ler, de buscar, entendeu? Eu tenho entendido muitas coisas assim que às vezes me deixam chocados. Mas eu creio que seja bom aprender isso agora do que depois. Porque a palavra diz que o sábio, uma vez quando ele é repreendido, ele se torna mais sábio. E o tolo fica enfurecido, né? E o que eu entendo como repreensão muitas vezes é uma dificuldade, porque Deus ele não vai descer aqui na terra e falar, menino, você tá errado e tal. Não, mano. Vamos supor, eu tô passando uma dificuldade, vai. Eu não sei administrar algo que eu tenho uma dificuldade, eu não sei administrar muito bem o lado financeiro. Como que eu vou ser repreendido? Algumas vezes vão me faltar algumas coisas. Não, talvez dinheiro, porque tipo, né, mano, nunca me faltou alimento. Tipo, isso é algo que eu posso dizer. Deus ele provê tanto nisso que às vezes eu não tenho dinheiro, mas o que comer nunca me falta, né? Sempre existe uma solução, né? Deus sempre dá uma saída. Mas assim, eu não sei guardar aquele dinheiro, eu não tenho um controle, o que que acontece? Muitas vezes eu passo vontade, né? Às vezes eu preciso de alguma coisa ali, eu não consigo porque eu não tenho aquele dinheiro. E o que que é isso? Daí é uma correção, eu entendo. Como uma correção, né, divina. Deus, né, pega e fala, mano, você não sabe guardar, então vai ficar mais difícil de ganhar, né? Da mesma maneira eu vejo com outras coisas, né? Uma falta de administração ele acaba se tornando um problema em várias áreas, né? Isso se torna um fardo, acaba se tornando um fardo maior, né? Mas enfim, muitas vezes a gente não vê isso como Deus agindo, como Deus tentando, né, corrigir, porque eu entendo que Deus ele acaba colocando um limite na gente, porque ele sabe que se a gente ultrapassar aquele limite, até onde a gente pode chegar, eu sei aonde eu cheguei, por não ter limites, né? Então eu vejo assim como um ato de amor de Deus. E muitas vezes a gente diz que Deus é ruim,
Ah, Deus, não, mas eu tô passando por uma situação difícil, eu tô morando num lugar assim, eu tô fazendo coisa assado, o lugar que eu tô trabalhando é isso e aquilo. Mas você já parou pra pensar que tudo isso que aconteceu pode ter sido culpa sua mesmo, não é de Deus? Entendeu? Porque a Bíblia diz que Deus ele tem o melhor pra gente. Se as coisas ruins estão acontecendo, foram escolhas erradas que a gente fez. Será que a gente tem seguido aquilo que Deus tem mandado a gente fazer? Muitas vezes a gente não tem, a gente age por nossa própria vontade. Ah, mano, uma vez eu ouvi, né, o rapaz falar assim, pô, mas eu vou orar, né, pra mim fazer tudo o que eu tenho que fazer. O certo seria. Como que eu vou saber o que é certo e o que é errado se eu não tiver um sinal de Deus? Satanás, a palavra diz que Satanás se faz de anjo de luz, né? Muitas vezes a nossa ansiedade por querer conquistar aquela felicidade, né, aquele bem-estar, né? Muitas vezes isso acaba nos levando à ganância, né? Ao se precipitar, né? E isso é uma destruição pra gente, porque tipo, esse tipo de atitude acaba destruindo a nossa fé. E a base para tudo é a fé, né? Em Hebreus, se ler um pouco mais para frente ali, né, diz que Noé e a família dele foram salvos pela fé. Por que pela fé, mano? Se Noé não tivesse acreditado no Deus que falou com ele para ele fazer aquela arca, ele ia ser salvo? Ele não ia, porque Deus falou, pega e faz a arca, eu vou te falar as medidas. Ele teve que ir lá, cortar a árvore, pegar os filhos dele, ele era agricultor, ele não era carpinteiro. Fazer o barco, tudo, colocar os animais, tal, beleza, tudo bem que teve algumas coisas, certeza que Deus agiu, né, mano? Deus deve ter tido uma intervenção divina ali para algumas coisas. Mas se ele não tivesse partido do princípio de acreditar, Deus falou, faz a arca, ele não tivesse ido buscar madeira, ele ia ser salvo, ele não ia, né? E muitas vezes a gente acha que o fato de ser cristão nos impede de passar por situações ruins. Isso é totalmente mentira. Porque é ali que a gente vai entender o que Deus quer, né? Hoje, nos dias de hoje, as crianças são extremamente difíceis de serem corrigidas, de serem educadas, porque não existe não. Todo mundo faz criança. Ai, não pode ontem eu fiquei abismado com algo que eu vi, porque tipo assim, eu brinco muito com meu filho, às vezes eu trato ele assim até de uma forma. Eu bagunço bastante com ele, pra quê? Pra ele não chegar em casa, ai, estão fazendo bullying comigo na escola. Mano, eu cresci dentro de uma situação, uma sociedade na minha época, que um zoava mais o outro e quem fosse mais bobão, tá ligado? Tipo, não aprendia a se virar. Ou seja, o que acontece? Com um momento de opressão, quando você é espremido ali, você aprende a raciocinar para você ter uma saída daquela situação. Quando você priva uma criança de uma situação dessas, ai, não pode falar desse jeito com ele, não pode fazer certo tipo de brincadeira, você está ensinando a criança a não pensar. E hoje nós crescemos dessa maneira, eu vejo as pessoas desse jeito, não, você não pode passar, as pessoas não querem passar sofrimento nenhum, sendo que é o sofrimento, sendo que é a situação ruim que te dá ideia para você fazer algo novo. Eu não lembro qual passagem que fala, mas em Provérbios fala que a fome é o que impulsiona o trabalhador. Por quê? Se eu não tiver com fome, eu tiver de boa, vou levantar daqui e trabalhar para quê? Se eu abrir meu armário, eu tenho que comer. Tenho um estoque grande de comida, eu tenho uma casa. Não tem necessidade de sair de casa, mas eu tenho comida. Entendeu? E o que acontece? A gente priva. Antes a gente foi criado faltando as coisas, a gente se tornou as pessoas que a gente é e hoje a gente quer dar tudo. E a gente evita deles terem o sacrifício de aprender, de buscar, entendeu? E eu entendo que os seres humanos, os adultos também, estão sendo dessa maneira. A gente, uma palavra mais dura, ah, você tem que tomar cuidado para não machucar as pessoas com a palavra besteira, 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 besteira. As pessoas deviam abrir a mente para entender, porque assim, quando eu tô vendo uma novela, você às vezes ouvir um palavrão, um bagulho na televisão não é ofensivo. Você ouvir uma música que fala só pornografia, só de sexo, não é ofensivo. Aí você se converte a pessoa a falar algo um pouco mais duro, nossa, eu vou sair da igreja e não deveria ter falado assim comigo. Hipócrita, entendeu? João Batista, quando ele estava no deserto que ele ia pregar para os caras, ele chamava os judeus de víbora. Arrependei-vos essa de víboras. Profeta Ezequiel, mano, esse daí eu fiquei besta na hora que eu li, mano. Profeta Ezequiel, no capítulo
eu achar aqui, eu vou até procurar aqui. É... Ezequiel 23:18. Olha o que o profeta fala pro povo, né? Ah, mas a gente não está naquela época. Não interessa, o homem de Deus falando de forma clara, lícita, como que Deus via a igreja e a forma que a gente age muitas vezes de dar as costas para Deus para fazer nossa vontade no mundo. Porque tudo que está escrito aqui se representa a igreja. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Deus não mudou, a igreja não mudou, talvez esteja até pior do que naquele tempo. E naquele tempo, olha o que ele usou o profeta Ezequiel para falar, né? E acho que ninguém foi lá reclamar com o profeta Ezequiel. Não, tira isso daí do livro, que isso daí é ofensivo, essas palavras vão machucar as pessoas. Da mesma forma, eu tive nojo de Oribá e a rejeitei, como havia rejeitado sua irmã, porque ela se exibiu diante deles e a eles se entregou para satisfazer seus desejos. Entregou-se, porém, à prostituição ainda maior ao lembrar-se da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou amantes com genitais grandes, como de jumentos e ejaculação como de cavalos. E assim, Oribá, você reviveu a depravação de sua juventude no Egito, quando permitiu que seus seios fossem acariciados. Que ele se referia à época do povo lá preso no Egito, né? Quando eles estavam cativos ali, estavam indo para o cativeiro, né? Lá no Nabucodonosor. Mas enfim, por que ele usou essas palavras tão pesadas, né? Não preciso nem ser mais claro do que isso, né? Porque era a forma do povo entender. O povo não estava mais nem aí para nada. Tanto que foi o fato do povo ser tão, né? O rei lá, esqueci o nome do rei, ele levou os inimigos dele para dentro do templo para ver as riquezas do templo. Tanto que um tempo depois o pessoal da Babilônia ainda veio a profecia, pegou e falou assim, não vai ficar nada dos tesouros dentro da casa de Deus, né? Porque ele mostrou os inimigos, né? O profeta teve a visão. E isso que a gente faz, muitas vezes, né? A gente não tem paciência em Deus e acaba confiando nas pessoas. E a gente acaba perdendo tudo aquilo que era para ser nosso, né? Por falta de fé, falta de paciência. E a forma que a gente tem de saber como viver os dias de amanhã é conhecendo o passado, né? Como que a gente conhece o passado? Mais uma vez eu falo dentro da palavra de Deus, porque vendo o final das histórias a gente sabe como que foi o começo. Muitas vezes o começo, o meio dessas coisas que a gente lê na Bíblia são coisas que a gente passa, né? E as saídas, mano, as saídas, as coisas acontecem, né? O que eu tenho para fazer além de esperar, né? O que é esperar? Eu ficar sentado na cadeirinha aqui no meio do mato? Não, esperar é eu fazer a minha parte, é eu entender que se Deus me chamou, algo Ele tem comigo. Não é eu me precipitar, Ele não vai fazer as coisas na hora que eu quero, né? Não vai fazer a hora que eu quero, Ele vai fazer na hora que tem que ser feito. Não adianta eu gritar, não adianta eu espernear. Muitas vezes uma criança ela não recebe as coisas porque ela grita, porque ela esperneia, né? Aí se torna irritante. É uma criança mimada e Deus vê a gente desse jeito. Quanto mais você pede, menos acontece. Por isso que a gente tem que se preocupar em ver o que Deus pediu para a gente fazer, o que Jesus Cristo nos deixou para fazer. A gente tem feito, a gente tem buscado a Deus acima de todas as coisas, a gente tem se empenhado em amar o próximo como a nós mesmos, né? A gente não, às vezes não tem se preocupado com isso, então vamos buscar primeiro as primeiras coisas, né? A gente quer saber de uma riqueza, mas não ama o próximo, a gente quer ter mais intimidade com o Espírito Santo, mas não ama Deus acima de todas as coisas, né? Tem família na frente, tem emprego na frente, tem dinheiro na frente, um carro novo, né? Então, vamos buscar em primeiro lugar aquilo que deve ser buscado e eu tenho certeza que Deus vai recompensar. Muitas vezes, né, as pessoas podem não ver a minha vida como algo, algum exemplo, né? E eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí porque pra mim o que Deus fez na minha vida não representa o lugar que eu moro ou quanto dinheiro eu tenho. Representa o que Ele mudou aqui dentro. E é isso que importa, né? A minha forma de pensar, a minha forma de ver, a forma de analisar as coisas e como eu consigo poder estar passando isso para frente, né? Porque eu creio que o que eu tenho aprendido com Jesus não serve para ficar guardado dentro de uma caixinha, né? Eu tenho que passar adiante.
Então, galera, espero que tenha sido claro. Sei que ficou aí no fundo uma gritaria do caramba. O pessoal tá trocando ideia ali atrás. Mas, né, espero que tenha ficado clara a mensagem, né, que estava no meu coração e que o Espírito Santo venha falar com cada um de vocês, né, de maneira individual, né. Obrigado por continuarem acompanhando os vídeos aí, né. E eu te peço aí que curta, compartilha, né, esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal, né? E ajude a gente, né, a estar transmitindo essa palavra, né? Porque enquanto tiver uma pessoa vendo, né, enquanto eu souber eu ver ali uma, duas visualizações, eu vou continuar gravando vídeos, porque o importante para mim não é que tenham muitos números, mas é que seja edificante para alguém, que o Espírito Santo faça transformação na vida de alguma pessoa. Obrigado, galera. Que Deus abençoe aí, uma ótima semana a todos.